Bom, galera, que vocês viram quem tá com a gente hoje? Thiago Mitrô, Guilherme da Cunha. Meu nome é Alisson. Assis? Bom, Guilherme da Cunha, né? Primeiramente, é uma honra pra gente receber um deputado estadual e um deputado federal aqui. Nós somos pequenos e vocês deram atenção pra gente, cara. Não é qualquer um que faz isso não, cara. Porque a maioria que tá lá em cima lá, nem olha pra galera assim que tá iniciando um meio de comunicação, alguma coisa do tipo, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Imagina, enorme prazer quando o Angotti falou que era amigo dele, daí a gente veio na hora, então... E, cara, agradeço aí, Daniel Angotti. E tá lindo o estúdio seus aqui, viu? Tá dando gosto de ver, bem tratado, recepção boa, bate-papo antes aqui, descontraído, feliz. Se não tiver pão de queijo, não é mineiro, né? Então, a gente tá felizão de estar aqui, obrigado. Muito bom. Mas aí, a gente agradece também o Daniel Angotti, a Giza, né? Obviamente, pelo contato. E a gente tá aqui com duas celebridades? Não! Tô brincando. Mas a política virou uma celebridade no Brasil. Infelizmente, né? Muito populismo, né? Mas pra frente a gente fala disso. O Guilherme da Cunha é formado em Direito, né? Isso. Pós-graduado em Direito Tributário, não é? E sua maior pauta é liberdade econômica, cara. A gente tem um nome grande pra isso, que é desburocratização, mas a real tira o Estado da frente, deixa quem quer trabalhar, produzir, investir, colocar comida na mesa com o suor do próprio rosto, viver em paz. Basicamente é isso. Tirar o Estado das costas do cidadão, né? É isso aí. E Mitrô, ele é formado em Administração de Empresas, né? E tem um projeto de desenvolvimento e liderança em Harvard Business, né? Foi uma pós-graduação que eu fiz lá em Harvard, exato. Mas na época que eu ainda trabalhava como administrador. Ah, é? Que legal. Você foi lá nos Estados Unidos fazer? Lá nos Estados Unidos. Que legal, hein, cara? Em Boston. Eu aqui posso dizer parabéns, então, porque o negócio é feio, né? Pra ir pra lá e tudo mais. Obrigado. E a sua bandeira também é a liberdade, né? E você mesmo disse que economizou alguns milhões, né? Como você fez isso? Olha, Alisson, infelizmente a política brasileira hoje, aliás, não só hoje, né, mas ao longo das últimas décadas todas, ela foi se voltando para beneficiar os próprios políticos e não a população. E eles fazem isso das mais diversas formas. Né? E uma delas é criando uma estrutura gigantesca em torno do mandato de cada parlamentar, deputado, senador, seja deputado estadual, federal, e coloca à disposição ali milhões de reais por ano para os deputados ali conseguirem contratar um monte de cabo eleitoral, gastar dinheiro pra caramba, fazer todo tipo de sacanagem. E nós, né, do Novo, o Guilherme faz a mesma coisa na Assembleia Legislativa, a gente coloca o respeito ao cidadão e ao dinheiro do cidadão em primeiro lugar. Então a gente utiliza só aquilo que é necessário para poder exercer um bom mandato. Né? E com isso eu consigo ser o deputado hoje mais econômico da Câmara, né? O da Cunha é o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa. Legal, juntos a gente economizou um pouco mais aí de 15 milhões de reais nesses 3 anos e pouco de mandato, fazendo coisas básicas, né? Como só contratando gente competente, abrindo mão de qualquer privilégio. Tanto a Assembleia quanto a Câmara tem inúmeros privilégios absurdos, pra você ter ideia. Todo deputado pode, eu não faço isso, mas eles poderiam, pedir reembolso de 100% de despesa médica, quaisquer que fosse. Teve deputado que já gastou 150 mil reais de dinheiro público para fazer um tratamento de trocar os dentes, para deixar os dentes mais bonitos. Outros gastam ali milhões com outros tipos de tratamento. A gente não usa nada disso e com isso consegue economizar o dinheiro do cidadão. Legal. E quando você economiza, por exemplo, acho que é uma pergunta que vem de muita pessoa. Você economizou, por exemplo, auxílio paletó, auxílio moradia, qualquer que seja. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro, no início do ano, o executivo é o poder que recolhe os impostos. E no início do ano, o executivo transfere os recursos ali do orçamento do legislativo e do judiciário para esses poderes. Então, parte disso é justamente o custeio dessas atividades parlamentares. E quando você não gasta aquele orçamento previsto, no fim do ano, esse orçamento retorna para o executivo. No caso do poder
Executivo Federal, como a gente tem uma dívida gigante e, infelizmente, um déficit ainda nos últimos 8 anos, acaba que ajuda a diminuir um pouquinho o déficit público, né? E vai ali para o caixa do Tesouro. Né? Exato. Perfeito. Não, muito massa isso. Eu acho que eu, como leigo, não entendo muito, mas é um critério do novo, né? Você não gaste auxílios além do seu salário, entre aspas, assim, não é? Exato. Quando o novo, para selecionar seus candidatos, ele faz um processo seletivo para avaliar se aquele candidato está aderente ou não aos princípios do partido. Uhum. E depois os candidatos aprovados assinam um termo de compromisso com alguns requisitos de como conduzir o mandato. E entre esses requisitos está abrir mão desses privilégios, né? Como auxílio moradia, auxílio mudança, e todas essas questões que, a nosso ver, são desnecessárias para o exercício da atividade parlamentar. Entendi. Eu vi que o novo abre mão do fundão eleitoral, né? Exato, esse é um outro absurdo. E aumentou ainda mais agora, né? Em 2017, né, o Congresso criou o fundão eleitoral supostamente para democratizar a política brasileira. Qual é a historinha que eles contam? Né? Uma vez que o Supremo proibiu doações de empresas para as campanhas, só passou a permitir doação de pessoa física para a campanha. E eles falam, poxa, nem todo mundo tem condição de doar, então a gente precisa criar um fundo para que o cidadão mais simples, aquele, né, que não tem acesso a grandes recursos, possa ser um candidato também e democratizar a política. E aí eles criaram o fundo, na época foi de 2 bilhões de reais, que agora foi para mais de 5 bi, e a historinha que eles contam é a democratização da política. Mas o que acontece na prática? Esse dinheiro é repassado para os caciques partidários, a direção nacional de cada partido é quem decide como que esse recurso vai ser distribuído, e o que acontece é que esse recurso é praticamente todo distribuído para quem já tem mandato, né? E quando você se candidata, você é obrigado ali a enviar sua declaração de bens, né? Seu imposto de renda, digamos assim, e isso fica público. Então você consegue analisar se quem recebe o dinheiro público é mais rico ou mais pobre. E adivinhe para quem é que mais Como recebe sempre, dinheiro público. Os candidatos mais ricos. Ali que tem patrimônio acima de R$1 milhão, de R$500 mil. Esses são aqueles que recebem o dinheiro do fundão eleitoral e também aqueles que já estão em cargos públicos. Então, essa historinha de democratização da política é balela. É o que a historinha bonitinha que eles contam para conseguir pegar mais dinheiro do povo para si próprios. E o Novo se recusa a utilizar esse recurso. A gente acredita que campanhas políticas deveriam ser financiadas por pessoas físicas, pelo setor privado, na verdade, cidadãos e empresas até. Porque é de interesse, É de interesse deles. E até uma coisa curiosa, eles falam, mas aí só rico que vai, só partidos das elites e tudo. Em 2016, que foi a primeira vez que teve vaquinha eleitoral para financiar a campanha, sabe qual foi a campanha que mais arrecadou recurso no Brasil? Chutem aí, de qual partido, qual foi? Arrecadou? Vou chutar um que tava em ascensão, não sei. Em 2016, que foi a primeira vez que teve vaquinha. Teve vaquinha. Bom, o Novo, ele mexe muito com o empresariado e tal. Deve ter arrecadado, assim. Então, deve ter feito uma boa vaquinha. Foi a campanha do Marcelo Freixo, do PSOL. Nossa, PSOL? Foi, exato. sei longe, hein? Bem ferrenho também, Ele né? se candidatou à prefeitura do Rio e foi o candidato em todo o Brasil que mais arrecadou recurso da vaquinha eleitoral. Um candidato ali que se diz defensor das massas e tudo, né, que defende a população mais pobre. A gente sabe que as práticas do PSOL, na verdade, concentram riquezas nos mais ricos, mas que tem esse discurso foi quem mais arrecadou recurso. Né? Então, assim, é algo que os políticos de todos os espectros políticos conseguem fazer, arrecadar recurso com a população que o apoia. Né? Então, é dessa forma que a gente acha que a campanha deveria ser financiada e por isso que toda eleição a gente devolve o recurso que deveria ser destinado ao Novo. Foram quase 90 milhões devolvidos agora, né? Exato, 87 esse ano. alguma coisa. Retorno, Não é dinheiro que assim, isso não vai fazer diferença do qualquer suor da coisa, galera, não. do Isso afegão faz médio. toda a diferença. Só que faz diferença pra quem paga também, né? Faz diferença pro cidadão que
esse dinheiro sai da mesa das famílias, então tem que ser tratado com respeito. Você tem a mesma opinião? Quer acrescentar alguma coisa? Com toda certeza, dinheiro público, dinheiro dos impostos da população não deveria ser utilizado para fazer campanha. E muitas vezes campanha de partidos que a população rejeita, né? Que a população desconfia. Então, a gente não apenas defende, como pratica na vida concreta mesmo aqui, a gente põe em prática que a campanha tem que ser feita por quem acredita nela, por quem compartilha dos mesmos valores, com doações voluntárias e não com dinheiro dos impostos. Imposto tem que ir para saúde, segurança e educação, não tem dúvida disso. Perfeito. Deixa eu perguntar, por exemplo, você citou o Freixo, ele é a gente aqui do chão de oficina, vamos dizer assim, a gente vê que ele é um cara que ele faz oposição por fazer oposição. Isso é uma oposição tóxica. Eu vejo muito parlamentar, ele é da oposição, mas quando tem um projeto bom, ele apoia. Entendeu? Mas tem outros aí que, seja um projeto bom, uma redução de imposto, quem não quer reduzir imposto? O cara, ele não apoia simplesmente por medo, ou por, sei lá, jogada política, pra quem tá... Porque a sua campanha pro dono do projeto não ficar bem na fita. Vamos dizer assim. Ele é contra a pessoa, não contra o projeto. Aí quem sai prejudicado? Exato. A população. Entendeu? Exato. Isso é que eu acho foda na política. Entendeu? Exato. Infelizmente, muitos são assim, né? Você pega um tema, reforma da Previdência, né? Que a gente aprovou no início do mandato. Durante os governos do PT, o PT sempre fez reforma da Previdência. Ele fez lá em 2003, assim que o Lula se elegeu, depois a Dilma ainda fez uma reforma menor, mas fez. E aí o PT vira oposição, passa a ser contra a reforma da Previdência. Estranho. Exato. Então, e também teve o PSDB, quando a Dilma era presidente, ela teve uma votação no Congresso para acabar com uma questão super técnica, fator previdenciário, basicamente um instrumento que era feito ali para você minimizar o rombo da Previdência. O PSDB foi e votou contra. Isso porque era o PT que estava no governo. Infelizmente, boa parte dos partidos de diferentes espectros ideológicos, dependendo de quem estiver no governo, vota não a favor ou contra uma matéria, mas para ferrar ou não o governo. E quem acaba se ferrando é o povo. Né? Então, infelizmente, essa postura de muitos partidos. Nós, no Novo, temos uma postura diferente, independente de quem é o autor do projeto, de quem é o governo e tudo. A gente analisa cada matéria para ver se faz sentido ou não, se está alinhado com o que a gente acredita ou não. Se está alinhado com o que a gente acredita, a gente vota a favor. Se não tiver, vota contra, independente de quem tiver proposto. Isso é interessante. Assim, tem um outro perigo aí nessas questões de votação, que não é só a oposição pela oposição, que vocês falaram. Não, exatamente. Um outro perigo é aquela pessoa que surfa a pauta fácil, sabe? Você mencionou, quem que não quer reduzir o imposto? Bem, todo mundo quer, mas sempre tem jeito, sempre é possível. É palpável, né? Sempre é algo que pode fazer sem quebrar o Estado ou o país. Ou então, vamos aumentar o salário de determinada categoria, vamos dar mais dinheiro, vamos valorizar mais só a categoria. Em tese, todo mundo quer fazer isso, né? Mas isso é uma baita de uma pauta populista, cara. Porque quem defende isso sem olhar se cabe na conta, se cabe no bolso, cabe no orçamento, tá dando um recado que basicamente eu não me importo com o futuro do Estado ou com o futuro do país, eu quero ficar bem na fita com a população, com essa categoria. É o mal do populismo, que faz tanto estrago, se não é que faz mais estrago do que essa oposição pela oposição ou mesmo uma má gestão. Porque isso acaba transformando em lei coisas que são bomba-relógio para explodir o país ou o Estado logo na sequência. E o Novo tem a coragem, tanto lá em Brasília quanto aqui na Assembleia de Minas, de bater de frente com essas pautas populistas, de falar não, mesmo que a gente tome um baita hate na internet, né? Porque, caramba, a população que está concentrada naquela pauta e que às vezes não mergulha no número para ver se dá, não dá para fazer, ou coisa assim, chega batendo. E tem hora que assusta um pouquinho. Exige coragem manter a posição. A pessoa às vezes olha pro próprio umbigo, não vê o todo, né? Sim. Então, aí... Mas é uma verdade que vocês estão falando, é uma pauta populista que um tempo atrás aí, não vou citar em qual governo, que eles barraram o aumento de preço, barraram muitas coisas, né? Taxação, por um tempo. De repente, explodiu a economia, né? Implodiu. E a gente teve uma crise gigante no Brasil, porque eles barraram um aumento de preços, barraram muita coisa. E hoje em dia, está subindo exorbitamente, possivelmente por conta do que aconteceu muito antes, e obviamente por causa do corona também, a gente não pode descartar essa possibilidade. Mas, tipo, tudo lá, eu acho que
na minha opinião de leigo, tudo começou lá atrás, com essa taxação e barramento de aumento de impostos, essas coisas assim. É minha opinião, eu não sei se isso tá certo ou não, mas é isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto? O senhor, você tem mais uma pauta... Me chamou de senhor, já que... Porra. Dureza, hein, bicho? Você mesmo, velho. Você. Pelo amor de Deus. O da Cunha. Ué. Tô sentado na cadeira gamer aqui, falando de Civilization, Skylines, etc. Fora do terno. Depois vocês contam um pouquinho da vida de vocês fora do terno. Então, você... Melhorou. Você tem uma... Vamos desburocratização, né? Isso aí. Como que a desburocratização pode ajudar o nosso país? Pode... É que, não sei se você sabe, assim, quase metade dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade hoje. Uhum. Estão trabalhando ou por conta própria, de autônomo, fazendo o próprio corre, ou estão sem carteira assinada no fio do bigode ali com alguém que está dando oportunidade para eles. E todas essas pessoas, elas estão à margem de qualquer proteção legal, à margem de qualquer contribuição previdenciária, muitas vezes. E isso acontece porque elas não conseguem formalizar o próprio negócio. Porque a burocracia no Brasil é um inferno. E aí são pessoas que muitas vezes estão fazendo marmita para vender, brigadeiro para vender na porta da faculdade, pessoas que prestam pequenos serviços. Essas pessoas morrem de medo do fiscal, não conseguem um financiamento para investir na atividade e crescer, não conseguem muitas vezes abrir uma loja, um estabelecimento físico e fazer o seu corre, porque pode ser fechado a qualquer momento. A polícia pode chegar lá e confiscar mercadoria. Então a gente precisa facilitar a vida dessas pessoas. Quando a gente fala de vamos cortar a burocracia, fica parecendo que está querendo dar um sinal verde aí para as grandes empresas fazerem do Brasil o seu parque de diversão. Esquece, não é isso. Essas empresas grandes, elas têm dinheiro para contratar advogado, contador, elas conseguem produzir, né? A grande questão é o pequeno, que 80% dos empreendedores brasileiros ganham no máximo 2 salários mínimos. Esse cara não consegue contratar advogado e contador, não. Ele não consegue parar uma semana para ficar na fila lá do cartório, na fila dos órgãos do governo, levando papelada. O que acontece é que ele vive na informalidade, vive com medo fiscal, não pode crescer, não pode empregar mais pessoas. Eu gosto sempre de contar o caso de uma amigaça minha, que é a Rafaela, que é uma baita cozinheira. Ela é formada em fisioterapia, mas encontrou na culinária a paixão dela. E ela percebeu que tinha mercado para fazer marmita fitness. Tá meio que na moda, né? Eu acho até que eu tô precisando. Nossa. E aí ela começou a fazer marmita fitness para vender ali no início para a família, para os amigos, né, para as pessoas mais próximas. Só que fez um baita sucesso. E aí a Rafa precisou contratar ajuda, mais gente para trabalhar junto com ela. E não conseguia, porque ela não tinha o CNPJ para contratar alguém, né? E ela não conseguia CNPJ porque ela não tinha alvará para fazer a marmita na cozinha da casa dela. E aí, a explicação é que a cozinha da casa dela não era segura para o preparo de alimentos. Aí, cara, a gente buga, né? Porque ela tem o habite, digamos assim, a prefeitura falou assim, você pode morar nessa casa e a gente presume que a cozinha é onde ela vai preparar alimentos. Então, ela pode preparar alimento para ela própria, para a família dela, para os amigos dela, para os desconhecidos que, eventualmente, alguém levar lá para poder comer. Né? Então, ela pode fazer alimento para todo mundo, desde que seja de graça. Porque se ela vender a cozinha dela, deixa de ser segura. Então fica na cara que para a burocrata, não é que está preocupado com a segurança do alimento. A burocrata fala que ali não é seguro para ela ganhar dinheiro. E isso esmaga o pequeno. Então quando a gente fala dessa desburocratização, é justamente para ajudar esses pequenos empreendedores no Brasil inteiro a perderem o medo do fiscal, saírem da sombra e poderem crescer. E deu certo, cara, porque a gente montou a Frente Parlamentar da Desburocratização na Assembleia de Minas, sugerindo 117 medidas facilitação para o governador, que adotou várias delas, e depois o próprio governo internalizou muito desse processo de desburocra, criou o programa Minas Livre para Crescer, que já cortou papelada e burocracia de 701 atividades aqui no estado. Eu nem sabia que existia 701 atividades, mas essas são só as que cortaram a burocracia, ainda tem as outras, né? Nossa, você imagina o tanto que não deve ter. É então... terrível. Podia simplesmente deixar o cidadão trabalhar, cara. Isso. Só isso. Pois simples. Por que o Estado tem que meter a mão em tudo? Você quer né? contribuir? Contribui lá no seu. Faz o cálculo lá, contribui mensalmente com o seu fundo de garantia lá e pronto.
Até parece que o Estado é maior que a gente que tem que ser maior que o Estado. É lógico. É a famosa frase de Romeu Zema na campanha que o carrapato é maior que a vaca, né? Essa é a realidade do Brasil hoje, né? O Estado deveria ser um carrapatozinho ali na vaca, que é a população, a sociedade civil. No fim, o carrapato ficou maior que a vaca e, obviamente, ele suga a vaca até morrer. Nossa, isso aí eu acho criminoso até. Mas... Para começar a enxugar, primeiro tem que enxugar o funcionalismo, né? Tem que começar a enxugar o funcionalismo para depois começar a trabalhar, por exemplo, o ICMS, que é um absurdo, caro pra caramba. Principalmente em combustível, tá arrebentando a gente. Tem algum projeto rodando em relação a isso aí? Você tem inúmeros, né? Fonte de enxugamento de custo no Estado é que não falta, né? Você tem muitas coisas para mexer, desde a questão do tamanho da administração direta, né? A questão do funcionalismo que você diz, né? O Brasil hoje até nem é necessariamente o país que tem o maior número de funcionários públicos pela população, mas o custo desses funcionários públicos é dos maiores. A gente tem hoje coisa de 13% do PIB que vai para pagamento de funcionário público. Na Inglaterra é 8%, na Austrália é 7%, né? Então, assim, o Brasil, que é um país de renda média baixa, gasta aí o dobro com o funcionalismo público do que os países de renda alta, né? Não é por um acaso, a gente vai continuar sendo pobre enquanto boa parte da nossa riqueza estiver sendo gerada simplesmente para manter o custo do Estado. Então, defendo sim, né, uma ampla reforma administrativa, até para os salários serem mais racionais. Não é que eu não acho que o funcionário público não pode ganhar bem, não. Mas ele tem que ganhar bem se a responsabilidade dele for compatível com uma boa remuneração e se o desempenho dele for compatível com uma boa remuneração. O cara que tem uma baita responsabilidade e manda bem pra caramba, ele tem que ganhar bem mesmo. Porque é sufocado. Porque, exato. Porque assim, tá lá gerando valor pro serviço público e tudo. Agora, não faz sentido alguém que não manda bem e não tem grandes responsabilidades ganhar 20, 30 mil reais por mês. E a lógica de remuneração do serviço público hoje é assim: vamos fazer pressão para essa categoria aqui ter uma base salarial muito alta e quem está aqui há 10, 15 anos vai ter um salário alto porque está aí, independente se teve um bom desempenho ou não. Então tem que mudar essa lógica. E também tem que mudar a lógica do tamanho do Estado aqui no Brasil. Faz sentido o Estado ser dono de uma empresa de envio de correspondência? Não faz. Né? Faz sentido o Estado ser dono de empresa de extração de petróleo? Não faz. Faz sentido o Estado ser dono aqui em Minas das termas de Poços de Caldas? Não faz o menor sentido as termas de Poços de Caldas serem do Estado. E tantos outros exemplos que a gente tem por aí. Então a gente precisa reduzir o tamanho do Estado. Nós somos favoráveis à privatização de todas essas estatais e daquilo que for função de fato do Estado, que é gerir ali a segurança pública, saúde e educação, fazer em parceria com a iniciativa privada. Muita gente não sabe, mas especialmente agora na questão da pandemia, teve muita valorização e tudo, ainda mais em redes sociais, do SUS, do Sistema Único de Saúde. Metade praticamente dos leitos do SUS são operados pela iniciativa privada. As pessoas não sabem disso, porque as Santas Casas são instituições privadas, que os hospitais beneficentes são iniciativa privada que gere. Por que não fazer o mesmo na educação? Onde a gente poderia ter uma parcela muito maior dos alunos da rede pública em instituições privadas, geridas pela iniciativa privada, com custos menores, com mais eficiência, mais controle da aprendizagem dos alunos, custeados pelo setor público, mas operados pela iniciativa privada. Então a gente pode pensar em formas de parcerias como essa para que o Estado tenha um tamanho realmente muito menor, e tenha condições de pagar bem os bons servidores, mas deixe de ser esse carrapato gigante perto de uma vaca cada vez mais magra. Falando da educação, já que você tocou nesse assunto, eu acho que boa parte do que está falindo o país hoje é a falta disso, a falta de educação. Inclusive, não adianta a gente falar que a gente tem que reduzir ou fazer um sistema meritocrático para os políticos que rendem serviço se a gente continua votando nos mesmos velho de casa, entre aspas, para ficar lá sugando a economia. Às vezes as raposas. E muito disso serve porque a população está numa crise de educação no país, né? E eu até vi que você votou no homeschooling, não foi? Foi. Me conta um pouco, você é a favor do homeschooling, então? Como que é?
Então, vamos lá, acho que eu considero que o homeschooling ou educação domiciliar é uma pauta muito importante, que a gente votou de forma favorável, mas uma outra questão é o problema estrutural da educação brasileira, né? E acho que vale a gente separar, porque por mais que eu seja favorável à educação domiciliar, não acho que ela é a forma que vai resolver a questão estrutural da educação brasileira. Falar primeiro da questão da educação domiciliar. O próprio STF, a educação domiciliar é o quê? É os pais poderem optar por oferecer uma alternativa à educação tradicional a seus filhos. Essa alternativa, por mais que o nome educação domiciliar pareça que é só assim o pai, a mãe em casa ensinando os filhos ali na sala de jantar, não necessariamente é isso. Muitas vezes você tem grupos de pais e famílias educadoras, né, que contratam tutores, que tem ali uma comunidade de pais que querem ter um tipo de educação diferenciada para os seus filhos, né, e aí optam por eles não estarem todos os dias na escola, mas terem acesso ao conteúdo que deveria ser ensinado de outras formas, porque acreditam que a escola tradicional, por N motivos ali, não é a melhor forma de educar seus filhos. Ou até, um estudo recente do Instituto Data Senado viu que 77% das famílias educadoras no Brasil optam pela educação domiciliar porque os filhos sofriam bullying na escola. Então, às vezes, até uma forma de proteger ali a criança, o adolescente, que não encontrava um ambiente acolhedor na escola por qualquer motivo que seja. Ontem mesmo, a gente estava em Araxá e 2 pessoas da plateia que estavam conosco falaram: olha, na minha família eu precisei fazer educação domiciliar, uma não conseguiu, aliás, as 2 não conseguiram, né? Uma porque o marido era velejador, né, e queria uma vez dar uma volta ao mundo com a família e tudo, tipo a família Sherman, não sei se vocês lembram, que aparecia lá no Esporte Espetacular e tudo. Isso. E eles tinham um filho em idade escolar e falaram: olha, a gente não conseguiu fazer esse sonho nosso de navegar com o nosso filho aí, dar uma volta ao mundo com ele, porque a burocracia brasileira era tanta para a gente provar que poderia dar uma educação para o nosso filho mesmo à distância, que a gente preferiu não ir, desistimos, né? E uma outra mãe comentou com a gente que o filho dela tem TDAH, tem dificuldade ali de atenção e tudo, e que ela acredita que poderia dar muito mais atenção para o seu filho em casa do que na escola, onde não sabe se o filho vai ter a atenção que necessita por conta do seu transtorno, né? Então tem inúmeros motivos que podem fazer os pais quererem adotar a educação domiciliar. E o próprio STF já reconheceu que é um direito constitucional dos pais adotar a educação domiciliar, caso seja regulamentado pelo Congresso. Então o que a gente está fazendo agora é essa regulamentação para que os pais que puderem tenham condições e a opção, né, de ensinar seus filhos em casa, e o em casa, leia-se, né, assim, de forma fora da escola, no dia a dia da escola, pode ser numa instituição que eles queiram ou qualquer coisa, eles possam fazer isso. E o filho vai continuar tendo que se vincular a uma instituição de ensino e tendo ali que pelo menos uma vez por ano comparecer à instituição para fazer as provas e mostrar que de fato está tendo um desenvolvimento educacional adequado. Se não tiver, daí ele volta para a escola tradicional. Então é uma pauta, para mim, ligada à liberdade das famílias poderem ali optar por um ensino não tradicional para os seus filhos, por qualquer motivo que seja, desde que consigam ter a responsabilidade de fato estarem educando seus filhos. A liberdade de escolha, né? Exato. A questão da educação brasileira como um todo, aí é um problema estrutural muito maior. Hoje, as estimativas ali de famílias que estão na educação domiciliar varia ali de 7 a 35 mil. O número de crianças que estão em idade escolar no Brasil são 48 milhões. Então, assim, é um universo em outra proporção. E aí a gente tem que olhar um pouquinho o histórico. O Brasil só universalizou o ensino fundamental no final da década de 90, que significa ali um número quase 100% de crianças de fato com acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio. Mas apesar de todas, entre aspas, crianças estarem na escola, a gente ainda tem 2 problemas graves. Primeiro, elas saem da escola sem aprender o que elas deveriam ter aprendido, e no ensino médio tem uma evasão ainda muito grande, ou seja, elas nem completam o ensino médio por uma série de motivos. Começa a trabalhar, menina engravida, tem uma série de questões que fazem com que o estudante hoje no ensino médio evada da escola,
e você não concluir a escola, ou concluir a escola não tendo aprendido o que você deveria ter aprendido, faz com que a sua vida, né, tome um rumo completamente diferente do que ela poderia para você alcançar o seu potencial, o patamar de vida que você gostaria de ter. Né? Então a gente precisa combater isso, né? Combater a falta de aprendizagem na educação básica no Brasil, combater a evasão escolar, e aí são diversas formas que você pode fazer isso, né? Tem desde melhorias ali na formação dos professores, nas avaliações, para que você possa ter mais ciência de como que está indo a aprendizagem. Uma forma também de ofertar a educação através de estruturas diferentes, como eu estava comentando há pouco. Por que a gente não pode, que nem na saúde, tem o hospital público e o hospital privado que atende pacientes da rede pública? Por que a gente não faz isso com a educação também, para que você tenha uma maior diversidade de oferta educacional? É isso que o governo de Minas, por exemplo, está fazendo. Né? Então, são várias questões que a gente tem que mudar. O ensino médio integral, que a criança passa mais tempo na escola, com um currículo diferenciado, educação profissionalizante, programas de combate à evasão. Aí uma série de medidas têm que ser tomadas para a gente combater, né, ali a evasão e a falta de aprendizagem no ensino básico. Que legal. Tiago, pergunta para os dois, né? Existe alguma possibilidade esse ano de dar andamento nessas reformas mais polêmicas, a reforma administrativa, por exemplo? Como vocês veem as reformas nesse ano eleitoral? Vai andar? Primeiro de tudo, estava falando de enxugamento da máquina, né? Medidas para enxugamento da máquina. Só lembrar, o governo Zema já fez, né? A gente abriu o governo, o primeiro projeto enviado para a Assembleia foi a reforma administrativa do Estado de Minas Gerais. Cortou pela metade o número de secretarias, foi o relator da reforma, inclusive, e enxugou 40 mil cargos na máquina. Minas Gerais teve uma redução da despesa primária dela com pessoal, e isso foi algo muito relevante para o Estado voltar a estar em cima dos trilhos e conseguir fazer, honrar os compromissos, pagar as dívidas, como tem feito, né? Agora a gente precisa de outras reformas, a gente precisa de adesão ao regime de recuperação fiscal, a gente precisa de privatizações, a gente precisa mexer também de uma forma um pouco mais profunda no Estatuto dos Servidores, mas eu vejo uma chance zero da gente conseguir fazer isso até o final do ano, muito por conta de uma situação de conflito do presidente da Assembleia Legislativa com o governo. Né? Ele chegou a se lançar como vice do principal adversário de Romeu Zema, né? Até o momento, na disputa eleitoral que se supõe ocorrerá no final do ano. Depois ele tomou um tombo lá, mas ele chegou a se lançar como vice do adversário de Romeu Zema, né? Então, claramente, fazendo parte de um projeto político que, para ter sucesso, depende de dificuldades para o governo. Então, infelizmente, não consigo ver com essa presidência de Assembleia nada que seja relevante para colocar Minas nos trilhos e aumentar a estabilidade financeira e institucional do Estado, prosperando dentro da Assembleia de Minas. Mas eu tenho uma confiança muito grande que, a partir de 2023, quando houver uma troca na presidência da Assembleia, essas pautas vão ganhar força porque são necessárias para o Estado. Né? Não é um projeto de um ou outro governo, mas é o que é necessário para o Estado. E acredito que sim, Minas Gerais vai conseguir fazer reformas profundas a partir de 2023. Vejo muito assim que quando você... Os 4 anos letivos ali, os 4 anos, tirando os senadores, né? Que é 8, eu acho um absurdo 8 anos. Absurdo. Então, o primeiro ano que o governo entra, ele trabalha para ajeitar a sua base, suas coisas. Ele perde quase um ano ali. Aí, 2 anos ele trabalha. E o último ano, a maioria pensa em eleição. Já para de trabalhar de novo. Ou seja, 2 anos. Em 4 é 2 anos. Quem dera fosse assim, meu querido. Porra, deixa eu te contar, você esqueceu de uma coisa que tem no meio do caminho. No meio do caminho tem a eleição municipal. Tem mais uma ainda mesmo. E nessas eleições municipais, o coreto balança de um tanto que você não acredita. É muito deputado que sai para prefeito, é muito deputado que vai apoiar fulano, que vai apoiar cicrano, e aí um entra na base do outro, o governo apoia alguém que é diferente do que o deputado queria, o deputado desconta isso votando contra os projetos do governo. A eleição municipal dá uma bagunçada boa no coreto também. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer avançar as pautas, porque infelizmente... E aqui eu nem sei se eu corro risco de ser injusto, acredito até que não. 90% dos meus colegas são mais preocupados com a própria reeleição do que com qualquer outra coisa. Isso aí. Então, coloca em segundo plano qualquer pauta
pensando na própria reeleição. E isso é o que arrebenta, eu acho, esse volume de trabalho, essas pautas prioritárias para o país e para o Estado, né? A maneira como a política vai de um trupico de eleição atrás de outro trupico de eleição, e os grandes debates nacionais nunca fluem, muitas vezes ficam paralisados, porque veja bem, está chegando a eleição, não é bom votar isso agora. Cara, não é que está chegando a eleição, tá chegando a luz do fim do túnel, é um trem vindo na direção contrária. Então, a gente precisa votar logo as coisas que são importantes para não ser atropelado. E não é dessa maneira que a maioria trabalha. Eu sei que é burocrático, é difícil passar um projeto, envolve muita coisa. Aí vai para comissão X, comissão Y, comissão do videogame, comissão da vovozinha, não sei de quem. O videogame tá bom. Aí, a gente sabe que é burocrático, mas a impressão que passa é que é muito improdutivo, cara. Deixa eu te contar, só é burocrático quando convém. A gente tá para votar na Assembleia agora. Possivelmente vamos votar essa semana que começa hoje já, né? Vamos votar um projeto que teve entrada no dia 10. Já vamos votar em segundo turno esse projeto. Caralho. Porque é um projeto que interessou o presidente da Assembleia. Ele falou assim, esse aqui tem que andar. Então, quando quer, um projeto passa em uma semana. Foda, né? Uma semana ele pronto, vota. Agora, projetos como adesão ao regime de recuperação fiscal, essencial para o Estado, mas que não bate com a agenda que o presidente da Assembleia quer, está lá desde 2019. Fica parado. Pô, sou autor de... Qual autor, né? Ninguém é autor de PEC sozinho. Sou um dos autores de uma proposta de emenda à Constituição do Estado que corta todos os penduricalhos de todos os poderes. E eu vou contar para vocês, onde tem mais penduricalho não é nos políticos não, viu? Ao longo de todo um mandato, eu abri mão de todos os penduricalhos antes mesmo de tomar posse, eu teria a receber R$260 mil de penduricalhos que poderiam vir para o meu bolso. Tudo. É grana, mas nem compara com o que existe no Judiciário e no Ministério Público. Mas a gente estava propondo cortar todos os penduricalhos de todos os poderes. Apresentamos uma proposta de emenda à Constituição para isso. Está lá desde 2019 paradinha. Cortar, não vai nunca. Não, eles vão cortar do próprio bolso nunca. Esse é o problema. E não é só do próprio bolso, nem do bolso do outro. Poderoso também, sabe? Outro, né? Então, porque assim, não é só o próprio. Tem os parça poderosos também, né? Ministério Público, Judiciário. A reforma administrativa tem corte. É uma coisa ali. Você manda na empresa e chega lá. Vamos votar para quem quer corta o vale alimentação. Não dá, né? Você trabalha, eu trabalho lá, ganho R$2.000. Ó, seguinte, vou fazer uma reunião dos funcionários aqui, reúne os funcionários, vou ter que tirar R$100 do salário de cada um aí pra ajudar o fulano lá. Ou então pra fazer um caixinha pra gente melhorar a nossa empresa. Pergunta se quer. Não, mas o que eles votam é, na verdade, assim, pessoal, a gente tá aqui ganhando R$2.000, acho que a gente devia ganhar 10. Todo mundo concorda? Concorda. Opa, então vamos lá, todo mundo, a partir de amanhã é 10. Pois é. Se a empresa fosse assim, tava bom, hein? Agora você quer ver uma empresa mudar e falar, a empresa vai quebrar se eu não diminuir R$100 no salário de cada um. É sério. Ou é 1.900 ou é nada. Votar, ainda não diminui. Eu te cravo Não, deixa eu discordar, porque como advogado eu já vivi situações assim, da empresa ter que fazer layoff, né? Que assim, a pessoa vai para casa, vai receber menos durante um período, com todos os funcionários, mas que é para a empresa não quebrar naquele período. A turma topa, cara. Agora... eu acho que eu já tô tão Não, a turma topa. O grande ponto é que quando a gente fala o Estado vai quebrar, uma boa parte dos sindicatos de servidores, eu nem falo do funcionalismo em geral, não. O funcionalismo é muito consciente das dificuldades do Estado. Mas os sindicatos que dependem de criar uma narrativa política, uma narrativa que fale que, bom é quando eles estão dando as regras, como se não fossem eles dando as regras que levou a atraso de salário, não pagamento 13º e por aí vai. A narrativa dos sindicatos é, o dinheiro tem, né? Como se nascesse em árvore. Eu levei uma árvore de dinheiro plenário outro dia para falar, galera, vocês acreditam nisso? Né? Que dinheiro nasce em árvore? Porque estava falando de aumentar a despesa pública em R$9 bilhões por ano, num orçamento que já é deficitário. Então não está sobrando dinheiro, o orçamento está deficitário. E aí a gente fala, olha, o Estado não pode contrair mais dívida, já estourou o limite da lei. Como que você vai tirar R$9 bilhões por ano de um orçamento deficitário sem contrair dívida? Só aumentar imposto. Aí ela falou, não estamos aqui sugerindo aumentar impostos. O dinheiro existe, gente. Acho que o dinheiro nasce em árvore. Então essa é a dificuldade, que para esses representantes, como eles não têm a responsabilidade de fazer, é só de discursar, de defender posição, eles defendem a posição de que dinheiro nasce em árvore, e isso encanta uma parcela da população que, tá num aperto, tá precisando de grana, a gente sabe disso,
e que vai se agarrar a quem fala aquilo que quer ouvir, né? É. Então essa é uma dificuldade muito grande. É o mal do populismo que eu comentei, que gera tanta dificuldade pra gente. Entendi. É. Ó, tá. O tempo tá. Como é que tá o tempo aí? Tá de boa, tá de boa. Vamos sair um pouquinho da política aí. Conta um pouco da vida de vocês aí, fora do terno. O que vocês gostam de fazer? Um hobby? Eu vi que você já gosta de jogar videogame, achei legal. Faz o seguinte. Pra começar, ele veste terno, inclusive, final de semana, tá? Eu que sou o único que veste terno só quando eu sou obrigado. Só quando é padrinho de casamento e olhe lá, né? E quando tem que entrar no plenário. Eu não ia pensar isso de um gamer, cara. Cara, eu comecei a fazer estágio em escritório de advocacia, eu ainda tinha 17 anos. Eu comecei no primeiro período de faculdade, eu entrei muito jovem na faculdade. Com 17 anos eu já estava de terno todo dia. Acostumei com isso e depois advogado, montando o próprio escritório. Foi uma vida inteira de terno e na política também, no dia a dia, a gente usa terno. Então não é alguma coisa que me incomoda. Não passo calor, não passo aperto com isso, mas também, obviamente, não é a roupa mais confortável do mundo, tanto que hoje eu tô aqui, mais tranquilão. Muito formal da política. Os caras são cidadãos comuns, igual nós, conversa, toma uma cerveja, quebra um celular. Essa parte eu sou bom. Essa parte toda que você falou, eu sou bom. Eu gosto de tomar cerveja, gosto do boteco, gosto de uma resenha, gosto de praticar esporte, por mais que meu físico não aparente. Gosto muito de assistir esporte, cara. Eu sou fissurado com assistir esporte. Veio a Olimpíada do Rio, 2016, eu e meu irmão, a gente mudou pro Rio durante um mês e fomos em mais de 17 modalidades. Teve um dia de manhã chovendo e o Parque Olímpico era longe, que você não acredita. A gente foi pra lá só pra assistir esgrima. Bizarro, e era escuro, escurinho o lugar da esgrima, assim, aquele esforço pra não dormir, mas a sensação de, pô, tô vendo uma modalidade que eu não vou ter chance nunca mais, né? Isso é verdade. Isso é muito legal, e de esportes, assim, meu favorito é futebol americano, esporte legal demais, acompanho há muito tempo, bacana, vejo cara. todos os jogos. É complicado de entender, mas é legal. É meu preferido. Só perde pro beisebol, que é complicado. Esse aqui tava Esse vendo eu não bocha, cara. Bocha é muito legal, mas o bocha no gelo, que é o curling, é mais legal ainda. Então, O da vassourinha. Bocha é bom pra dormir. Quando você tá com sono, você põe... Não. Então, assim, sou alucinado por esporte e game, né? Então, jogar Civilization, jogar Cities Skylines. Tá né, não, mas aqueles de ação rápida, né? Eu não gosto daqueles, eu sou mais de ação por turno, de estratégia. Mas amo essas porqueiras todas. Em competição. E momento romântico, né? Pô, amo passar tempo com a minha esposa e é cada vez mais curto, porque essa vida é puxada, né, cara? Então eu sinto a saudade gigante dela. Vou mandar um beijo pra Liginha se estiver nos assistindo. Se não tiver, depois eu mostro pra ela que ela vai ficar orgulhosa. Vocês dois são casados? Você fica em Brasília. Não com a gente, né? Não entre nós dois, mas ele é casado só na com broderagem, tá? Não tem problema não. Mas eu sou noivo hoje, ainda vou casar no que vem. Meus pêsames aos dois, então. Que isso, é bom demais. Eu recomendo pra todo mundo. Altas expectativas. É igual piscina fria, né? Vamos pular, tá boa a água. Vamos pular aí, vamos lá. Esquece, melhor coisa da vida, cara. Eu acho não, que a parceria é bom. A gente fala zoando. Todo casado fala isso. Pra mandar o outro também pra pular na piscina. Não. Pra não se sentir sozinho. Eu sou um entusiasta, eu quero ver pessoas mais felizes. Tomando por base o que é meu casamento com a Liginha, eu recomendo pra todo mundo. Acho que tá acabando o tempo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fazer um jabazinho seu? Vou querer. Quanto tempo a gente tem pra calcular isso aqui? 5 minutinhos? Até tomando por base a capa do celular ali da Bárbara, rosa, que me lembra de uma coisa que eu queria falar com vocês também, não falei. Que o público é muito universitário, acredito, né? Sim. E o público universitário é o público por excelência da Buser. Eu fui advogado da Buser quando ela era uma empresa de fundo de quintal. Participei lá da primeira viagem dela, quando deu uma treta danada com a polícia. Eu fui lá o cara tentar evitar que os passageiros fossem largados no meio da rodovia por uma ação arbitrária, né, da fiscalização do DR. E é uma bandeira que eu defendi muito desde o início do mandato. A gente conseguiu, durante um certo tempo, trazer liberdade para esse setor, quebrar o monopólio de empresas de ônibus, liberar os aplicativos. E a Buser é só um deles, né? Existe a Flix, existe o Imob, existem outros também. Proibir ela por aqui. Não, e aí depois a Assembleia reagiu e proibiu. Eu consegui liberar, junto com o governo do estado, deu um trabalho danado, 2 anos de muito trabalho para isso. Consegui liberar, a Assembleia foi lá, proibiu, ela está funcionando mediante liminar atualmente. Mas é uma luta que a gente precisa de mais pessoas para comprarem essa briga nos corredores do poder. Porque que a população apoia, ninguém tem dúvida.
que é bom pra caramba e facilita a vida de quem viaja, ninguém tem dúvida. O negócio é que lá dentro dos corredores da Assembleia ainda tem essas ligações de antigas estruturas de poder e as empresas de ônibus de rodoviária, elas são poderosas. Então a gente precisa dar uma renovada nessas coisas todas e colocar mais gente que apoia a ideia lá para ajudar na pauta, para ajudar na bandeira. Legal. E aí, esse jabazinho que eu queria falar dessa atuação da Buser, que eu imaginei que ia ser bem pertinente para o público o Estado aqui. não tinha que mexer nisso aí. Isso aí é uma iniciativa privada bacana. 100% de acordo. E aí o convite que eu faço do jabazinho é para quem quiser conhecer mais da pauta, o que foi o histórico dessa luta, e quem quiser colaborar, quem quiser de alguma maneira também participar disso, porque a gente está só na metade do caminho, eu diria. Eu vou convidar para me seguir pelo Instagram, pelo Facebook, que é guilhermedacunha.novo. Que lá a gente pode tentar, de alguma maneira, trazer mais gente para essa luta e virar o jogo. Isso aí, bom, fica o convite também para a turma aí que quiser acompanhar mais do nosso trabalho. A gente é bem ativo nas redes sociais, posta ali todos os dias praticamente sobre o que a gente tem feito, as pautas que a gente tem defendido. Então, Thiago sem H, Mitro é mais chato de escrever, Mitraldi, mas aí vocês botam um letterzinho aí na descrição para seja Twitter, Facebook, Instagram. Estamos lá nessas redes todas para poder contar como que tem sido o dia a dia nosso lá na Câmara. Então fica aqui o convite. E no mais, super obrigado aqui por poder bater esse papo com vocês. Foi ótimo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui no 6 Viu. E espero que alcance cada vez um público maior aqui para poder, enfim, dar continuidade aí ao alcance maior do trabalho de vocês. Sucesso para todos nós, né? Fala bem, pré-candidato. Não sou pré-candidato, não sou. Só o da Cunha que é pré-candidato. Não é pré-candidato. Eu acho que ele já deu um spoiler ali que fala bem, conversa bem. Querem ser prefeitos, não sei. Não. Eu sou pré-candidato a deputado federal e esse espaço aí na Assembleia, né, que hoje eu ocupo, que eventualmente vai ficar vaga, eu confio que tem gente muito boa para poder ocupar, dar sequência no trabalho. Inclusive, o amigão seu fez o convite para a gente estar aqui, o Daniel Angotti, é um que eu acho que está super preparado para dar sequência nesse trabalho. A gente trabalha junto, tem mais de 3 anos, ele está por dentro de todas essas brigas, ele é um cara fera, viu? Inteligente, né? Mas beleza. Violeiro. Violeiro. Agradecer a todo mundo aqui que disponibilizou o tempo para vir aqui. É uma honra receber o pessoal, os deputados aí. E vou mandar um recado também, que parece que a gente está sendo unilateral, né? Mas não, é porque realmente eles que se predispuseram a vir aqui. Então, mas a gente, se você for de qualquer partido, a gente está aceitando também, gosta de outras ideias. Se você quer vir aqui, faz contato com a gente no Instagram. Manda direct, vamos embora. Qualquer partido, qualquer ideia será bem aceita aqui. A gente vai, obviamente, fazer os trâmites, mas é isso aí. E vale repeteco também, que eu já mando mensagem quando voltar pra cá. Eu já tenho um tema pra gente no repeteco, que é o esporte e game. Esporte. Tá crescendo pra caralho. E internet em si, né? Boa, tamo junto. Valeu, galera. Bem, obrigado a todos. Muito bom.